Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 22 de outubro de 2025, quarta-feira, vamos aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. O nosso texto hoje é Lucas capítulo 12, versículo 20 e 21. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Lucas 12, do versículo 1 ao 12, Cristo vai falar sobre o fermento dos fariseus. Cuidado, viu? Do 13 ao 21, Jesus reprova a avareza, que é o nosso assunto hoje. Do 22 ao 34, ele vai falar da solicitude, assim, da ansiedade, a solicitude pela vida, essa ansiedade, tá certo? O versículo 35 e 48, ele vai falar a parábola do servo vigilante. Do 49 ao 53, Jesus vai estar tratando do fogo e disseção que ele veio trazer à terra. É, Entre os que creem e não creem, não tem junção mesmo, não. É fogo e disseção. E do versículo 54 a 59, ele vai fazer a referência aí aos finais dos tempos, porque os finais dos tempos é realidade divina. Vamos aqui aprender um pouco com o versículo 20 e 21 do capítulo 12 de Lucas, que começa dizendo assim: Mas Deus lhe disse. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus fala. Amém? Ele falou diretamente com o ser criado lá no Éden, jardim, o homem e a mulher, Adão e Eva, macho e fêmea, tá certo? Então, Deus falou diretamente com eles lá. Falou através dos profetas no passado, tudo isso é no passado, Adão e Eva e profetas. Falou por Jesus Cristo, fala atualmente pelas Escrituras e pelo Espírito Santo, e vai continuar falando até a volta de Cristo através do Espírito Santo das Escrituras. Portanto, Deus fala. O problema é entender o que Deus está falando, tá certo? E aí, o versículo vai continuar dizendo assim: Mas Deus lhe disse, olha o que Deus disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, ou seja, tu vai morrer hoje, à noite. Isso é duro, né? Olha, querido, essa expressão, ela deixa bem claro que a morte física é uma realidade, todos nós sabemos disso. Nasceu, morreu. Tem uns que duram um dia, tem uns que nascem morto, tem uns que duram muitos anos. A idade média hoje no Brasil, acho que é de 70 anos, sei lá, a média por isso, é uma média boa, né? Então, nasceu, morreu. O que o texto está dizendo é que vão pedir a tua alma hoje, ou seja, quando a expressão diz isso, a morte física ela é certa, mas também inesperada, ou seja, ela pode ser a qualquer momento. Nasceu, vai morrer. E a expressão, Jesus aqui ensinando, é dizer, se pedir a tua alma hoje. Aí ele vai fazer a seguinte pergunta no versículo 20, no final do versículo 20. O que tens preparado? Para quem serás? Olha, deixa eu fazer aqui umas observações, é claro. Cristo está perguntando a um cidadão avarento, uma pessoa avarenta, a quem só pensa no dinheiro, né? Dinheiro, 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 dinheiro. Quando Cristo faz essa comparação e essa pergunta, ele diz: O que tens preparado para quem será? Isso tem uma vertente na direção espiritual. Como é que tu se preparou espiritualmente para esse momento? Se tu bater as botas hoje, se o anjo da morte vier te buscar hoje, o que que tu preparou espiritualmente? Como é que tu se preparou espiritualmente para isso? Eu quero que você entenda, meu querido, que Cristo não está negando riquezas, não, tá certo? Deixa bens materiais para os seus entes queridos quando você falecer. Isso é bom, é justo, é agradável, é honesto. Você é um profissional, você trabalha, é lógico. Agora, tem que ser com honestidade também, roubando como esses asseclas da esquerda fazem, aí não dá certo, né? Ladrão. Mas assim, deixar riqueza para os seus entes queridos quando você morrer, não tem problema nenhum.
O que Cristo está chamando a atenção é que se você, além de não ter se preparado para deixar uma riqueza aí para sua família, nem que seja alguma coisa, eu vou deixar aqui, nem que seja uma casa para cada um morar, tá certo? Amém, Jesus. Se chamar hoje, cada um tem onde morar, glória a Deus. Então, deixar isso não faz mal nenhum. Mas o questionamento de Cristo aqui é com relação à tua espiritualidade. Se tu for chamado hoje à noite, o que tu tens preparado espiritualmente para Deus? Olha, deixar bens materiais para os seus entes queridos, para os seus parentes, olha, isso é justo, é agradável, é correto, é honesto, é direito, não tem problema nenhum. A questão aqui, amado, o que está em xeque é a tua eternidade. O que, é que tu tem preparado para a tua eternidade hoje, diante de Deus? Se o anjo da morte vier hoje, é isso que Cristo está perguntando. Porque ele está tratando as pessoas, olha, as pessoas olham aqui e agora. O cristão verdadeiramente convertido, ele olha assim, ele olha o futuro, ele olha para a eternidade, ele olha para Deus. Claro que olha aqui também. Temos título de eleitor, identidade, endereço e tal e tudo, e somos a favor do que é correto aqui também. Quero que você entenda isso, que Cristo está tratando aqui não de você ser pobre, miserável, pobre sem ter nada, não. Mas é o que você tem preparado para Deus no seu nível espiritual. O que você tem feito? Olha, ele vai dizer assim é o que tem entesourado para si mesmo. Olha, aquele que pensa só em si, só na riqueza, nem considera que o fôlego de vida que ele tem foi Deus que deu. A geração, você ter nascido de um homem e de uma mulher, a Bíblia diz que ele te conheceu antes que tu fosse formado. Estou falando tu, mas é tu também, eu, todos nós. Então, amado, você assim, é esse sentido de você entesourar as coisas só para si. O perdeu o mané, tá aí maluco, né? Eu não desejo mal a ninguém, mas justiça ela precisa ser feita tanto no céu como na terra. E Deus é justo, meu querido. Está aí apavorado porque já perdeu os bens dele e vai perder muito mais, porque usou desonestidade para ter isso, e aí agora tira essa riqueza. Tem tempo, viu? Todos vocês têm tempo. O dia de se converter é hoje, tem tempo. Não tem problema ter riqueza, desde que seja honesto. Desonesto, meu irmão, nem pensar. Tá certo? Mas assim é o que é em tesoura para cima. Você só pensa em si mesmo. Passa por cima de todo mundo. Teve uma cidadã aí que disse que para ganhar a eleição vendia até a mãe ao diabo. Já pensou? Esse pessoal que está aí no comando, tá certo? E você apoiando. Mas o que Cristo está falando, querida, o que você tem preparado? Você sabe que você respira porque Deus te deu uma vida? E o teu ego, o teu orgulho é maior do que tu? E se tapar o teu nariz aqui e a boca 5 minutos, já era. E aí a vaidade, o orgulho, nem pensa em Deus, né? Miserável, mentiroso, desgraçado, faz mal aos outros, não pensa, só pensa em si, é egoísta. Então o que Cristo está questionando é isso, tá certo? Só em tesoura para si, só pensa em si. Os outros que se explodam, sejam presos injustamente, sofram e tal, não tá nem aí. Mas o versículo 21 vai dizer ainda assim: e não é rico para com Deus. Olha, ser rico para com Deus independe das condições financeiras. É um estado de alma, em paz com Deus, entender que tem um Deus que me salvou, que me dá uma eternidade e ainda me abençoa hoje, me dá livramentos e tal. E se eu morrer fisicamente, não tem problema, a morte física é para todo mundo. A eterna é para quem não crê, morte eterna. E quem crê não morre eternamente, tá certo? Quem crê em Cristo, tá certo? Então, e não é rico para com Deus. Olha, não, esse ser rico para com Deus independe das circunstâncias financeiras do seu dinheiro. Olha, claro que bem-estar, que ser bem-sucedido materialmente, isso é extraordinário. Eu desejo comprar aí uma Hilux todo dia, mas não deu certo ainda, eu estou andando num Gol. Glória a Deus. Amém? Tem gente que anda a pé e também dá glória a Deus. Você tem que entender isso. O que você tem preparado para Deus? Que riqueza você tem para com Deus? No céu, querido, não entra dinheiro, não. No céu entra convertido. E ser convertido
não é sinônimo de riqueza material. Riqueza material acontece de três formas. Ou você herdou, ou você roubou, ou você trabalhou honestamente e ganhou. Eu, eu quero estar nessa aqui, porque o que eu tenho, o que eu ganhei, eu herdei algumas coisas, graças a Deus, e também trabalhei e construí, roubando jamais. Então é disso que Deus está falando, tá certo? Então, e não é rico para com Deus. Ser rico para com Deus é ter um coração voltado para Deus. É saber que a condição de vida que você tem foi Deus que te deu. Cabe a você trabalhar, prosperar, rica, honestamente, tá certo? Isso é gracioso, amém? Olha, tem pessoas que são pobres materialmente e são orgulhosas. Tem pessoas que são riquíssimas e são despreendidas. E vice-versa. Tem pessoas que são pobres e são despreendidas. Eu vi uma cena essa semana, foi dada aqui uma sopa a uma criança que estava na igreja. Ela veio com fome, nós demos a sopa e foi interessante. Ela pegou, pensava que não tinha para os outros dois, pegou, foi dividir a dela com os outros dois. Simplicidade, é isso que Deus espera. Amar o próximo, olhar para o próximo. Agora, o egoísta, ele só pensa em si. Ele pensa que o que ele tem é porque ele é capaz. A capacidade que tu tem, cara, foi Deus que te deu. E tu nem agradece ao Senhor, fica fazendo mal aos outros. É disso que Deus está tratando. Jesus é lindo, maravilhoso, e Ele quer o bem da humanidade, tá bom? Então tem pessoas que são pobres materialmente e que são orgulhosas. Tem pessoas que são ricas, que são desprendidas, e pessoas que são ricas e são orgulhosas, e pessoas que são pobres e são desprendidas, e vice-versa, acontece. O problema não é ser rico ou pobre materialmente, mas é não ser dominado pelo que você tem. O que, é que você tem? Não tem nada. Eu sou dominado por um orgulho danado, sou pobre, orgulhoso. Deixa Deus cuidar da tua vida, cara. O que tu tem foi Deus que te deu a capacidade de fazer. As pessoas, quando criam uma coisa, claro, o mérito de quem criou. Mas a pessoa nem pensa, foi Deus que me deu essa capacidade. Está falando contigo aqui, foi Deus que me deu essa capacidade. Eu louvo a Deus por isso. Precisa pensar nisso. É disso que Jesus está tratando, tá certo? Não é a questão de ser rico ou ser pobre financeiramente. É ser rico com Deus. É não deixar que as condições materiais, físicas e visíveis assim, te dominem. Amém? Eu quero encerrar isso aqui lendo 1 Timóteo 6,10, que Paulo diz assim. Tem todo um contexto, tá certo? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o apego. A pessoa tá com fome, você não tem coragem de comprar um pastel que custa R$ 2. Aqui tem barato ainda assim. Você não tem, é miserável. Esse apego, é isso que Deus condena. Então o versículo de 1 Timóteo 6,10 diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Olha, o teu dinheiro vai te levar à desgraça se tu for um miserável que não tem coragem de dar nem bom dia ao outro. Porque Deus nos chama a nos relacionarmos, a sermos. Você não precisa dar tudo que você tem aos outros, não. Mas você não pode ser dominado, possuído pela sua riqueza, capaz de passar por cima de qualquer coisa para conseguir roubar, mentir, desviar verba, fazer aí, como diz o ditado, diabo a quatro. Amém? Se volte para Cristo, ame a Cristo, entenda que a vida que você tem foi Ele que te deu. E Deus não te manda para o inferno. Você vai, com toda a sua riqueza, ou com toda a sua pobreza, com todo o seu orgulho, com toda a sua vaidade, você vai, você mesmo. Porque o que Cristo quer fazer é te chamar para o reino dele. E chamar para o reino dele é simplesmente ter a humildade de entender. A minha riqueza, ou a minha pobreza, o meu orgulho, ou a minha vaidade não me leva para o céu. O que me leva para o céu é crer em Cristo. E quem crê em Cristo tem uma vida, ou pelo menos procura ter uma vida parecida com a de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, te dê uma boa quarta-feira. Deus abençoe o Brasil. Que o Senhor nos livre das garras desse sistema maligno que está nos dominando. Não sou contra pessoas, sou contra sistemas. E esse sistema é perverso. Que o Senhor nos abençoe e você não seja possuído pelas riquezas ou pelo orgulho, por qualquer vaidade. Antes,
tenha a compreensão que você existe porque Deus te deu a condição de existir. Amém? Um bom dia a todos.